Olá pessoal, hoje o nosso tema é indutores. Se inscreva no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades. Os indutores, eles são componentes eletrônicos capazes de armazenar energia através de um campo magnético, enquanto o capacitor ele armazena energia através de um campo elétrico. Então, se nós tivermos um condutor com os terminais A e B, se estiver circulando uma corrente por esse condutor, ao redor desse condutor nós vamos ter um campo magnético. Se esse condutor for espiralado, nós vamos conseguir concentrar esse campo magnético. Então, pela regra da mão direita, se nós temos uma corrente aqui circulando por esse condutor aqui nesse sentido, nós vamos ter um campo magnético nesse sentido aqui de A para B. Caso essa corrente seja variável, esse campo magnético vai induzir uma força eletromotriz, ou seja, uma diferença de potencial entre os seus terminais A e B. A indutância desse indutor ela é dada por μ, que é a permeabilidade magnética, vezes N quadrado, que é o número de espiras, vezes A, que é a área de seção reta aqui interna aqui da bobina, sobre L, que é o comprimento. Esse comprimento é o comprimento da bobina, e não o comprimento do fio de cobre inteiro. A indutância ela é dada em Henry, mas os valores mais praticados são milihenry ou microhenry. 1 Henry é um valor muito grande para um indutor. Então aqui nós temos então o indutor, os terminais A e B, aqui o comprimento da bobina, aqui se a corrente está circulando nesse sentido, pela regra da mão direita, nós vamos ter o campo magnético no sentido de A para B, na direção aqui horizontal. O μ, que é a permeabilidade magnética, ele é dado pelo μr vezes μ0. O μr é o μ relativo ao material que constitui o núcleo da bobina, do indutor, que pode ser ar, ferrite, ferro magnético e assim por diante. O μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo. O μ0 ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. O μ é a permeabilidade magnética. Os tipos de indutores eles vão ser caracterizados de acordo com o núcleo deles. Então eles podem ser com núcleo ferromagnético, núcleo laminado, núcleo de ferrite, que é usado mais para radiofrequência, para frequências mais altas, núcleo de ar, núcleo toroidal, que é aquele formato circular. Os indutores eles podem formar um transformador caso existam em um mesmo núcleo mais de uma bobina. Aí o campo magnético vai induzir um campo elétrico na outra bobina. Eles podem formar solenoide, que ele é um núcleo com um eixo móvel preso a uma mola. Normalmente esse eixo ele vai estar fora da bobina e não vai estar internamente por dentro da bobina. Ele vai ser constituído de um material sensível a campo magnético. Quando a bobina for energizada, ela vai atrair esse eixo para dentro da bobina e esse eixo pode acionar um contato de uma máquina, por exemplo. Um indutor também pode formar um relé se ele tiver ao lado dele um contato. Se esse contato for normalmente aberto, quando essa bobina for energizada, esse contato vai fechar. Se ele for normalmente fechado, quando a bobina for energizada, o contato vai abrir. A simbologia do indutor, nós podemos ter, quando nós temos só esse desenho espiralado, o núcleo é de ar. Quando nós temos essas linhas tracejadas ao lado, o núcleo é de ferrite. Quando essa linha é inteira, o núcleo é ferromagnético. Quando nós temos essa seta aqui, é porque esse indutor pode ter um valor variável. Quando ele tem essa linha aqui central,
É porque é um indutor de derivação, que divide o indutor em duas partes. Em corrente contínua, o indutor ele se comporta como um circuito fechado. E aí ele apresenta só uma pequena resistência, que é do material de cobre que constitui o condutor. Em corrente alternada, ele apresenta uma reatância indutiva. Essa reatância indutiva, ela é XL, é dada por 2πfL, onde F é a frequência dada em Hertz e L a indutância dada em Henry. Nossa XL, que é a reatância, ela é dada em ohms. A tensão entre os terminais do indutor, ele é dado por EL igual a LDI dt, ou seja, a indutância vezes a taxa de variação da corrente em função do tempo, ou seja, derivada da corrente em função do tempo. Enquanto que o nosso capacitor, a corrente dele era dada por C dV dt, ou seja, variação da tensão em função do tempo. Aqui nós temos um processo inverso. A tensão é dada em função da variação da corrente em função do tempo, já que quando nós temos uma corrente variável, o indutor ele induz uma tensão entre os seus terminais A e B. Vou pedir mais uma vez para vocês que se inscrevam no nosso canal, ACDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.